Graça e paz do Senhor Jesus, então, sobre todos os nossos amados e amadas. Hebreus capítulo 1. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou um mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos Deus em algum momento disse: você é meu filho, hoje eu te gerei? E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho? Novamente, ao introduzir o primogênito do mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos, diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas a respeito do Filho, diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Diz ainda: no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como veste, como manto tu os enrolarás, como roupas serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos Deus em algum momento disse: senta-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Glória a Deus por essa palavra tão preciosa. Esta carta endereçada aos Hebreus nos mostra uma palavra específica dada por Deus através de um escritor que na história não se sabe realmente quem escreveu esta carta, mas todos percebem que o Espírito Santo inspirou pelo nível de revelação, pela confirmação da igreja do primeiro século. Hebreus é uma carta dada pelo Espírito Santo e ela tem um endereço específico a convertidos a Jesus, crentes em Jesus de origem judaica. Hebreus era o povo hebreu convertido ao Senhor Jesus do primeiro século. Foi este povo que recebeu mais diretamente, especificamente essa carta, mas que também é dada a todos que são do Senhor. Hebreus é uma revelação preciosa de Deus para a igreja. É uma revelação para a igreja em tempos de perseguição, em tempos de dificuldades. Lendo esta carta, você vai perceber que os nossos irmãos em Cristo do primeiro século estavam debaixo de muita perseguição. A perseguição estava no seu nível mais intenso. É perceptível por várias razões que foi escrito antes de Jerusalém ter sido destruída no ano 70 depois de Cristo, provavelmente de 60 a 68 depois de Cristo. Eles estavam em perseguição terrível, sofrimento terrível. Muitos estavam retrocedendo na fé, muitos estavam desanimados, porque estavam vivendo provações das mais terríveis, perdendo os bens, familiares mortos, irmãos em Cristo mortos, alguns apóstolos já martirizados. Então a carta aos Hebreus é uma carta de encorajamento para a igreja. Em toda a história, a igreja tem sido encorajada através dessa carta. Várias vezes você vai perceber o Espírito Santo falando sobre admoestação, exortação, porque não pense você que Deus nos encoraja passando a mão na nossa cabeça simplesmente, ou dando palavras agradáveis. Ele nos encoraja muitas vezes nos exortando, nos confrontando, nos mostrando pelo seu amor
passos errados que estamos dando e passos certos que precisamos dar. Agora, o tema de Hebreus, isso é quase unanimidade entre os estudiosos, o tema principal de Hebreus é a supremacia de Cristo. É a superioridade, a singularidade do nosso Senhor Jesus. Isso é muito interessante. Lendo a Bíblia no Novo Testamento, as cartas endereçadas às igrejas, cada igreja tinha uma situação difícil, às vezes doutrinária, às vezes de relacionamento, às vezes apostasia, mas parece que para todas as igrejas, a resposta de Deus é sempre a mesma. Deus não tem muitas respostas para muitos problemas. Sabe qual é a resposta de Deus para a nossa vida em toda situação? É uma volta à centralidade de Jesus. É uma volta ao Evangelho. Então Paulo escreve aos Coríntios, mostrando que no meio daquelas divisões que estavam havendo, carnalidade que estava havendo, Paulo diz, olha, voltem ao Evangelho, voltem à centralidade de Jesus. Paulo escreve à igreja da região de Colossos, e ele diz, vocês estão cheios de legalismos, voltando a rudimentos judaicos, vocês precisam voltar ao Evangelho. Isso ele fala aos Gálatas, isso ele fala aos Romanos, isso ele fala a cada carta. Amado, a nossa vida é curada simplesmente centralizando o nosso coração em Jesus, imitando Jesus, contemplando Jesus. Mas eu falo de Jesus, eu leio a palavra, eu tenho um cargo na igreja. Você pode fazer tudo isso por mera religiosidade, superficialmente, não deixando que a palavra e a revelação de Jesus penetre no seu coração e te torne semelhante a Ele, te torne um verdadeiro discípulo. Hebreus então é mais uma das cartas onde o Espírito Santo está dizendo, Jesus é superior a tudo e a todos. Olhando para Ele você vai ser encorajado, imitando Jesus você vai perdoar, você vai amar, você vai se tornar alguém pleno, somente em Cristo. Quantas vezes nós estamos justificando as nossas fragilidades, estamos maquiando os nossos problemas, às vezes de vida espiritual, de relacionamento, estamos disfarçando as evidências de que nós estamos nos afastando do Evangelho. A carta aos Hebreus é para você, é para mim, para nos encorajar a centralidade de Jesus. Quero falar apenas do capítulo 1, essa introdução é importante, uma compreensão mais geral nossa. Capítulo 1 aos Hebreus, o Espírito Santo está ressaltando a superioridade de Jesus sobre os anjos. Essa é a ênfase do capítulo 1. Os anjos são seres criados por Deus. Deus criou anjos para adorá-lo e para servir aos seus servos, aos seus filhos, à igreja dele. Mas entre os hebreus, e a gente percebe isso na história da igreja, inclusive hoje em dia, tem pessoas que começam a ficar tão fascinadas com histórias de anjos, com manifestações espirituais, que eles começam meio que a achar que os anjos de alguma maneira são poderosos e tão especiais, que eles começam a orar e às vezes até a adorar anjos. No tempo bíblico isso aconteceu, e hoje em dia a gente ainda vê isso. Então o autor aos Hebreus diz, olha, Jesus está acima de toda comparação, acima de tudo. Em cada capítulo você vai perceber o Espírito Santo dizendo, Ele está acima de tudo, Ele está acima dos anjos, Ele está acima da lei, Ele está acima das tribulações, Ele está acima das tuas dificuldades. Se Jesus for o centro da nossa vida, amado, nada vai nos paralisar, nada vai nos fazer retroceder, nada vai diminuir o amor por Ele, o fogo da presença dEle. Todas as vezes que o nosso coração começa a se esfriar e a ser abatido pelo desânimo, de alguma maneira, nós tiramos os olhos de Jesus, da centralidade dEle. Você pode crer, falar dEle, trabalhar muito para Ele, em muitos projetos, mas é Cristo Jesus o centro que faz o nosso coração ser pleno, ser realmente firme, ser um coração inabalável, sempre abundante na obra do Senhor. Hebreus capítulo 1, o Espírito Santo começa dizendo, olha no versículo 1, antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras, pelos profetas. Deus sempre falou
sempre se revelou aos homens, mas o autor aos Hebreus diz, mas agora, ele nos últimos dias nos falou pelo Filho. E aí ele vai mostrar que Jesus veio para revelar a vontade de Deus, veio para revelar o propósito de Deus e veio para salvar o homem de maneira absoluta. Jesus, ele é superior a todos os outros seres. Isto ele diz especificamente sobre os anjos. É muito interessante a superioridade de Jesus aqui no capítulo 1 aos Hebreus. Primeiro, o texto diz que Jesus, ele é o herdeiro de todas as coisas. Versículo 2, ele é o herdeiro de todas as coisas. Ainda no versículo 2 diz, pelo qual também fez o universo. Jesus é o criador de todo o universo. Não teve um anjo que criou nada. Não teve um homem que trouxe nada à existência. Jesus é o criador de todo o universo. Criador de tudo. Mais uma característica de Jesus, da sua singularidade, versículo 3. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Jesus revela quem Deus é, Jesus revela a paternidade de Deus, Jesus revela a glória de Deus, que é a soma de todos os seus atributos, é o brilho da sua santidade. Os anjos não fazem isso, os pastores não fazem isso, os ministros que você às vezes admira não fazem isso. Eles podem de alguma forma refletir um pouco dessa graça de Deus, mas Jesus, ele é o resplendor da glória de Deus, ele é a expressão exata do ser de Deus, ele é único, exclusivo. O texto também mostra aí no capítulo 1 de Hebreus, olha que tremendo, no versículo de número 3, ele é a expressão exata do seu ser, e ele sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. Jesus sustenta as estrelas nas suas mãos. Jesus sustenta todo o universo com a sua palavra. Jesus sustenta você nas mãos dele. Você pode duvidar, você pode não estar sentindo, mas as mãos do Senhor têm sustentado a cada um de nós. Todas as coisas pela sua palavra. Isso precisa entrar no nosso coração. Isso não pode estar apenas em nosso intelecto. Nós precisamos descansar nessa verdade, crer nessa verdade. Jesus é absolutamente soberano sobre todas as coisas. Ele controla tudo, cada célula do nosso corpo, cada átomo do universo. A palavra de Jesus é que sustenta. Ele criou e sustenta todas as coisas. E ainda, o texto fala no versículo número 3, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Tendo se tornado superior a anjos, herdou o mais excelente nome do que eles. Jesus morreu para purificar, perdoar todos os nossos pecados. Quando nos arrependemos e confessamos, Jesus perdoa todos os pecados, e o perdão dele é pleno. Ele não lembra os nossos pecados, ele não traz a nossa memória toda hora, ele nos perdoa totalmente, e ele nos liberta do domínio do pecado na nossa vida, pelo poder da sua graça. E o texto diz que além de perdoar, ele foi assentar nas alturas, à direita da majestade de Deus. Algum anjo fez alguma dessas coisas? Algum arcanjo, algum querubim, algum apóstolo? Ninguém. Ele é absoluto. Hoje vivemos um tempo do pluralismo religioso, onde as pessoas, elas atribuem poder e dignidade a pessoas, a seres, a religiões. O texto aos Hebreus está dizendo: vocês que estão em tribulação, em desânimo, em dificuldade, lembrem-se, Jesus é superior a tudo e a todos. Havia comunidades judaicas cristãs no tempo bíblico que estavam realmente já se inclinando, como lá em Colossenses diz, cultuando a anjos. E ainda hoje eu vejo pessoas muito impressionadas com os anjos. Nós precisamos a cada dia nos impressionar com a glória do Senhor Jesus, conhecer a Jesus, imitar a Jesus. Talvez você nesse dia esteja esperando uma resposta de Deus.
para você melhorar, se animar. E às vezes a gente justifica que estamos desanimados pelo que as pessoas fazem, pelos problemas que temos, pelas circunstâncias adversas. O autor aos Hebreus, que é o Espírito Santo, deixa claro: olhe para Jesus e você não vai desanimar. Olhando para Ele, você vai ser fortalecido todos os dias. Mas ainda, amados, além de falar de toda essa glória do Senhor Jesus, o autor aos Hebreus, ele vai mostrar a diferença de Jesus para com os anjos. Perceba, no versículo 4, ele diz: ele se tornou superior aos anjos e herdou mais excelente nome do que eles. O texto deixa claro, versículo 4 e versículo 5, qual dos anjos Deus, em algum momento, disse: você é meu filho, eu te gerei? Jesus é o Filho de Deus, os anjos são apenas criaturas. Todos os seres foram criados por Deus. Jesus, ele é Filho, ele é o Deus Filho, só Ele é absoluto na divindade, Ele é Deus. Versículo 6 diz: ao introduzir o primogênito no mundo, disse: todos os anjos de Deus o adorem. Jesus é o primogênito de Deus, o primeiro. Nós fomos feitos filhos de Deus, porque Jesus, como Filho de Deus, morreu em nosso lugar. Ele, sendo Deus, se fez homem para que nós fôssemos revestidos da divindade. E aí, o texto diz que ele diz, o versículo 6, todos os anjos de Deus o adorem. Jesus é o único que deve ser adorado. Anjos não podem e não devem ser adorados. Em Apocalipse, o apóstolo João, ao escrever Apocalipse, ouvindo o Senhor, um homem de Deus, já maduro, mas ele viu um anjo, que ele ficou tão admirado, que ele se prostrou, e o anjo falou: se levante, eu sou conservo seu, eu sirvo a Deus tanto quanto você. E é o que o versículo 7 diz: ainda quanto aos anjos, diz: aquele que a seus anjos faz ventos, e a seus ministros labaredas de fogo. Os anjos servem a Jesus. Sabe qual é a função dos anjos? Obedecer os comandos que vêm de Deus, obedecer a voz de Jesus. Jesus dá ordem e os anjos trabalham em favor da igreja. Não é isso que diz o versículo 13 e 14? Os anjos, o texto diz, versículo 14 principalmente, são espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que vão herdar a salvação. Concluindo, amado, o Filho de Deus é superior aos anjos, porque Ele é único, Ele é o único Deus, Ele se fez homem. Não devemos desviar os nossos olhos para pessoas ou para seres que Deus usa. Muitas pessoas que começam a olhar muito para os homens, e isto é uma profecia da desgraça e da derrota, porque chega uma hora, seja qual for o homem ou o ser, ele nunca será perfeito, ele nunca será comparado à grandeza do nosso Deus. A exortação do capítulo 1 aos Hebreus é que a gente se apegue cada dia mais em Jesus, e olhe para Ele, e o ame de todo o nosso coração. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, porque o Senhor nunca nos deixa sem revelação, sem resposta, sem direção. Ainda que em alguns momentos da nossa vida nós não tenhamos direções claras a respeito de assuntos específicos, mas a Tua palavra nos dá a revelação plena e absoluta que precisamos para todos os momentos. E a revelação é o Senhor Jesus, o Filho do Deus vivo. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é tudo o que precisamos. Em Ti estão todas as nossas fontes. Em Ti nosso coração é revigorado. Em Ti a nossa fé, ela é preservada. Em Ti nós voltamos a crer, voltamos a esperar. Em Ti, Jesus, nós confiamos. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, faremos menção do nome do Senhor. Nós confiamos no Senhor, invocaremos o nome do Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor criou todas as coisas, sustenta pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor envia anjos para nos guardar, nos ministrar. Mas sobretudo, obrigado, Jesus, porque o Senhor habita em nós e tem mostrado cada dia que só o Senhor é digno de ser adorado, glorificado e exaltado.
O Senhor é fiel, o Senhor é justo, o Senhor é maravilhoso. Eu oro nessa manhã para que os nossos olhos permaneçam firmes no Senhor, não se distraiam, nem com as dificuldades, nem com as manifestações sobrenaturais que nós podemos ver, ouvir, falar ou experimentar. Que o nosso coração esteja firmado, alicerçado, enraizado na revelação de quem Tu és, Jesus, para manifestar o Teu amor nas dificuldades, nos momentos mais desafiadores. A Tua presença, Jesus, seja a nossa referência diária. Para a glória do Teu nome, Jesus, nós oramos nessa manhã. Amém, Senhor. Glória a Deus.